Olá, eu sou Humberto Goulart, jornalista, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e no mês de setembro a Agência Servidores vai fazer o nosso estado, uma minissérie com 8 edições de debates a respeito de uma pergunta fundamental: que estado nós queremos para o Brasil do futuro? E é por isso que hoje nós estamos fazendo entrevistas de preparação e a gente tem o prazer de receber Mário Sérgio Telles, que é gerente de política econômica da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, para a gente conversar um pouquinho com o Mário Sérgio a respeito da indústria brasileira pós-Covid, se nós já podemos fazer uma projeção desse setor tão importante para a economia do país, no momento que se discute tantas coisas, política, economia, reforma tributária, reforma administrativa, como é que a indústria brasileira, que sofreu bastante com a questão da pandemia, com o fechamento de quase tudo, e como é que essa indústria reage e promete reagir. Mário Sérgio Telles, muito obrigado pela entrevista, por ter aceitado este nosso convite. O que é que a CNI tem a dizer para o pós-Covid? Já tem um projeto? Já sabemos para onde vamos ou ainda trilhamos um caminho de incerteza? Tá. Humberto, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar conversando aqui com você, com a Agência Servidores, sobre essas questões aí tão relevantes. Tá? Com relação à Covid, a CNI, primeiro, acho que era interessante a gente pontuar que nós temos visto uma reação, eu diria até certo ponto, surpreendente. Tá? Ali no início da pandemia, né, do fechamento, aqui no Brasil, em março, né, eu acho que pouca gente esperava uma reação em V tão característica. O V, né, porque a gente tem aquela queda rápida e a subida imediatamente. Então, é o formato de V. Tá? Isso está no caso da indústria, no caso do comércio, tá? A agricultura nem passou por esses problemas, né? No caso do comércio e da indústria, esse V é muito bem caracterizado. Então, vou até adiantar aqui um pouco, a gente está para divulgar uma nova pesquisa com resultados do mês de agosto do setor industrial, e aí já caracteriza o V assim plenamente. Nós, em agosto, vamos voltar aos níveis ali de fevereiro, março. Tá? Então, tivemos o tombo e já temos a reação imediata. Então, esse é um ponto importante. Mas a gente precisa olhar para frente, né? Porque o que eu estou dizendo aqui é que a gente voltou ao ponto que a gente estava antes do início da epidemia aqui no Brasil, né, dos maiores reflexos, e que não era um ponto bom, né? Então, essa é que é a questão. A gente já reagiu, mas a gente precisa agora retomar aquele debate que estava sendo muito forte, de como acelerar o crescimento econômico do Brasil, que vinha muito baixo. Tivemos ali a recessão de 2015 e 2016, e 2017, 2018 e 2019, a gente com um crescimento aí na casa de 1,2%, 1,3%, que é muito baixo, principalmente um país como o Brasil, de renda média. Então, a gente, nesse processo de retomada da atividade, com aceleração do crescimento econômico, a CNI tem dado uma ênfase muito forte na necessidade da reforma tributária. Tá? Então, eu diria que esse é o primeiro ponto. Não que não seja tão importante, mas outras reformas também seriam muito fundamentais, como, por exemplo, a reforma administrativa. Acho que a gente precisa, estamos falando aqui com servidores, a gente precisa modernizar um pouco os instrumentos de gestão por parte da administração pública, para que o Estado
seja mais eficiente e gere um impulso aí também mais forte para essa retomada do crescimento. Mas eu diria que agora, o grande ponto mesmo, nós temos que prosseguir com a reforma tributária, que ficou ainda mais importante por conta da epidemia, e principalmente por conta da reação que foi adequada, né, de política econômica que nós vimos. Parte desse V que eu estou me referindo é porque realmente as ações do governo federal para estimular a economia e reagir à epidemia, elas foram acertadas, tá? Ainda que algumas tenham demorado um pouco, mas foram acertadas, mas deixaram agora um custo fiscal muito relevante e que teremos que pagar aí nos próximos anos, e a reforma tributária vai nos ajudar a pagar essa conta com mais crescimento. Mário, qual é a reforma tributária que a CNI gostaria? É uma reforma tributária de simplificação ou é uma reforma que mude os tributos brasileiros? Não, a reforma que a CNI quer é a reforma que mude o sistema tributário, mude os tributos, como você colocou. Uma reforma só de simplificação, como tem um movimento aí chamado Simplifica Já, tem coisas boas ali, tem algumas coisas boas, tá? Mas o problema do nosso sistema tributário é um problema estrutural. Não dá para você continuar com esse sistema tributário e concorrer a nível mundial. Tá? Eu vou dar um exemplo só para a gente não me alongar muito. Não faz sentido nós mantermos hoje o que nós temos. Nós temos o ICMS, que é um tributo compartilhado entre estados e municípios. Muitas vezes acho que as pessoas esquecem. O ICMS não é um imposto só estadual. Ele é um imposto, 25% do ICMS é dos municípios. Tá? Nós temos o ICMS tributando mercadorias e alguns serviços, e do outro lado nós temos o ISS, esse sim um imposto totalmente municipal, tributando outros serviços. Tá? O Brasil, o Egito nos fazia companhia até pouco tempo, parece que fizeram uma reforma lá, eu tenho até que me atualizar sobre isso, mas ainda que o Egito não tenha feito no mundo inteiro, só o Brasil e o Egito, ou agora só o Brasil, faz a tributação da economia com dois tributos diferentes, um sobre serviço e outro sobre mercadorias. O mundo inteiro tributa todo o consumo com IVA. Tá? Então, não faz sentido, não tem como nós termos o salto que a gente precisa de crescimento econômico com a reforma tributária, mantendo a estrutura atual. Então, o que a gente precisa realmente é uma mudança do sistema. E aí a CNI defende um IVA amplo, tá? Um IVA único no Brasil, compartilhado entre a União, estados e municípios. Muito na linha aí das PECs que estão no Congresso. PEC 45, que é um modelo muito bom, mas temos assim também alguns pontos da PEC 110 que nós achamos que tem que estar nesse relatório da comissão mista. Mário, uma outra questão que me ocorre agora é a seguinte, quer dizer, a indústria precisa do comércio e o comércio precisa do consumidor. Nós somos um país, e você dizia isso há pouco, de renda média. Como é que a indústria brasileira imagina poder participar desta recuperação e, se possível, que este V seja ainda maior, diante deste cenário em que provavelmente nós teremos uma queda brusca e muito forte de renda das pessoas no país? Veja, Humberto, nós tivemos sim um impacto sobre renda, mas eu vejo isso, e a CNI está entendendo também, da seguinte forma. Nós tivemos uma pancada, né, nos jogou no buraco, tá? Mas vamos pegar aqui, na parte dos trabalhadores formais, o que a gente percebeu é que esse programa do governo, né, que é o benefício emergencial, que as empresas podiam colocar os trabalhadores com suspensão do contrato de trabalho ou redução de jornada, esse programa foi muito, muito bem sucedido. Então, quando a gente olha a queda no emprego formal,
não foi tão drástica, tá certo? E o CAGED já teve, né, que é o dado do Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, né, antigo Ministério do Trabalho, que mostra o número de empregos formais que estão sendo criados. O CAGED já veio muito positivo em julho. Agora nós estamos aguardando o dado de agosto. Provavelmente vai vir outro resultado muito positivo. Então, do ponto de vista do emprego formal, nós não tivemos não tivemos uma perda muito grande e já conseguimos ver uma reação da massa salarial, porque está contratando mais pessoas, então você tem mais massa salarial de trabalhadores formais. Tá? Do outro lado, nós tivemos realmente um impacto muito grande no setor, nos trabalhadores informais ou aqueles por conta própria, né? Esses foram os grandes atingidos pela crise, mas também o auxílio emergencial, né, que são aqueles R$600, 5 parcelas, e agora vamos ter mais 3 até o fim do ano de R$300, esse auxílio ajudou, e até certo ponto, olha que coisa interessante, aumentou o volume de renda disponível. Veja, nós vínhamos, né, por conta da recessão ali 2015, 2016, o desemprego ainda estava muito alto. 3 anos de crescimento baixo, como eu falei, nós ainda não tínhamos conseguido jogar a taxa de desemprego para o nível que a gente entende que seria um nível próximo do pleno emprego, né, que é o que a gente deseja. Como nós tínhamos muitos desempregados, tá, muitas das pessoas estavam, óbvio, sem renda, e puderam entrar no auxílio emergencial. Então, essas pessoas tiveram ganho de renda durante a crise. Tá? E outros trabalhadores informais, que têm também o direito ao auxílio, podem ter também tido algum ganho de renda, e o fato é que a massa de renda disponível cresceu durante esse período da crise. E nós temos visto isso agora se refletindo no comércio, nas vendas, e até, em alguns casos, nos preços. Né? Se todo mundo tem acompanhado, tem diversos preços aí, diversos produtos que têm tido um aumento significativo. Por quê? Porque tem muita demanda. Tá? Eu vou citar aqui o material de construção tem tido uma demanda muito grande, as pessoas estão fazendo reformas nas suas casas, isso tem tido um impacto muito interessante. Então, nós tivemos ações que nos fizeram sair do buraco e subirmos. Ao subir, quando a gente volta com o trabalho dos informais e com a recontratação dos formais, tá? Basicamente a gente vai voltar para aquele ponto anterior, e aí a economia volta a se retroalimentar, eu gero renda, eu gero emprego, e isso vai gerar o consumo. Então, eu acho que nós voltamos àquela situação de normalidade, ou quase normalidade, que a gente tinha, voltamos àquela situação de antes da epidemia. O que vai faltar ainda um pouco, não vamos voltar totalmente, é que ainda tem algumas atividades do setor de serviços que continuarão prejudicadas, tá? Enquanto a gente não tiver aí uma imunização em massa. Tá? Então, isso vai ser ainda um pouco diferente. Mas do ponto de vista de comércio e indústria, eu acho que as medidas foram muito eficazes, e agora a gente, colocando a economia de volta nos trilhos, ainda que não seja aquele trilho de velocidade de um trem europeu ali de alta velocidade, mas a gente voltou para o trilho e vamos retomar aquela nossa trajetória de crescimento, ainda que não acelerado, e esperamos que com as reformas, com algumas medidas, a gente acelere, inclusive, esse crescimento. Precisamos de uma locomotiva na nossa economia. Mário Sérgio Telles, muito, mas muito obrigado mesmo por este papo. É claro que a gente tinha muito mais perguntas e mais questões, mas eu preciso ficar por aqui, agradecendo a sua gentileza ao gerente de política econômica da Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigado a todos, e você
pode acompanhar esta entrevista, outras e outras discussões, no site que nós criamos, www.nossoestado.com.br. Até outra hora.